Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças. Estão presentes hoje conosco o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no quarto trimestre e ano de 2024. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Olá a todos, obrigado mais uma vez por estar conosco agora na reunião sobre o último trimestre de 24. Eu vou falar um pouco aqui do desempenho do trimestre, mas eu vou me ater mais ao ano fechado e com isso a gente consegue dar uma visão um pouco mais estrutural para vocês, tá? Mas no slide 3 vocês percebem como a gente desempenhou com cerca de 1 milhão de toneladas de vendas no trimestre, receita de 5,3 bilhões, o que representou 17% de aumento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, que foi 4T de 23, tá? Eu sigo naquilo que a gente já vem falando há um tempo, a companhia vem melhorando o mix da companhia, eu vou falar um pouco isso mais sobre o ano fechado, mas ela vem trabalhando exatamente com os três segmentos, as nossas fibras, os nossos papéis, entre eles os cartões e o containerboard e a nossa área de embalagem. Então a gente segue nesse comportamento de levar a companhia naquilo que foi desenhado pela estratégia, de ter um terço do volume. Obviamente o resultado e a receita muda conforme curva de preços, né? Mas esse é o trabalho feito nos últimos anos que a gente começa a já vislumbrar. Isso está tudo contratado, eu vou especificar um pouco melhor agora, mas isso a gente começa a já ver a representação tanto no quarto T de 24, quanto a gente já pode ir para o slide 4, onde eu represento mais do ano, né? Do total desse total de 3,9 milhões de vendas do ano, isso representou cerca de 20 bilhões de reais de faturamento, 9% sobre o ano de 23, portanto, na sequência dos ramp-ups que a gente vem comentando com vocês, né? E também no EBITDA, 7,3 bilhões, 17% sobre o ano de 23, da mesma forma confirmando que a gente continua melhorando, inclusive, as margens da companhia, além de aumentar volume, receita, e a gente também melhora as margens da companhia, muito focado no desempenho de custo-caixa, significativamente carregado pelos volumes da companhia, que aumenta e dilui o custo-caixa, mas também, principalmente, para esse projeto que foi extraordinário, que foi o Caetê, que também trouxe uma redução na distância média da companhia para abastecimento, principalmente das unidades dos municípios de Ortigueira e de Telêmaco Borba, né? Nessa representação gráfica do desempenho do ano de 24, queria me ater um pouco com vocês, quando a gente fala papel de mercado, são cerca de 1,3 milhões de toneladas. O que vai acontecer nos próximos anos, tá?
Isso já está contratado, os equipamentos todos instalados, e seja a máquina 28, a máquina 27, bem como as unidades aqui do Figueira, que é a unidade Piracicaba 2 em São Paulo, quanto à unidade do Ceará, também de papelão ondulado, né? Todos esses investimentos feitos, contratados e equipamentos instalados, o que acontece na companhia nos próximos anos, né? Há uma melhora no mix, portanto, aumenta-se desse 1,3 milhões, vai haver uma transferência de produção de kraftliner para a produção de cartões, então esse 520 mil tem uma redução, e aumenta a participação de cartões. Lembrem que a gente faz o ramp-up da máquina, produzindo mais craft no começo, e na medida que os produtos vão sendo aprovados, a gente pode elaborar um pouco mais isso depois com o Soares, a gente vai aumentando a nossa capacidade de cartão e diminuindo a capacidade de craft. O que significa isso na prática? Estabilidade de preços, contratos de longo prazo principalmente. Uma outra parcela do craft, ele também é reduzido e aumenta a conversão de papelão ondulado. Lembra que a nossa capacidade nominal de papelão ondulado estabilizada é da ordem de 1,1 milhão de toneladas. Então, uma parte desse papel de kraftliner, uma vez estabilizado as nossas unidades do Figueira e do Ceará, também haverá uma transferência desses papéis para a maior conversão na companhia. Então, a companhia, com isso, ela atinge aquilo que a gente já tem entregado para vocês, principalmente em 2024, começa a entregar também nos próximos 2, 3 anos, estabilizando a companhia, uma forte geração de caixa já em relação a hoje. A gente já vem mostrando isso nos decorrer, desde lá de 23, falando que aconteceria em 24, isso vai acontecer em 25, 26 e 27, uma melhora significativa do aumento na geração de caixa, tudo isso alinhado com informações já públicas a vocês, que a gente já vem falando dando essas informações, simplesmente pelas capacidades que já são divulgadas nos investimentos. Então, haverá essa maior geração de caixa nos próximos anos, uma liberação importante no fluxo de caixa livre, um foco muito grande na desalavancagem da companhia, exatamente porque a gente vai estar gerando mais caixa livre, né? Então, toda essa estruturação da companhia, com esses, sempre pegando no modelo de negócio, um terço, maior integração de papéis, e estabilizando os dados financeiros e de desalavancagem, principalmente nos próximos 2, 3 anos, coloca a companhia como uma empresa posta para um desafio de mercado que vem à frente, podendo, obviamente, usufruir muito da sua capacidade de integração, enxergando nos últimos 5, 6 anos, como vocês acompanharam, e isso vem se repetindo esse ano, já no início do ano, mas praticamente contratado para primeiro e segundo trimestre. Uma reposição de preços de inflação nas áreas de embalagens da Klabin, exatamente repassando inflação ou com prêmio sobre isso. Então, a companhia ela começa a transferir mais volume de vendas para mercados mais estáveis, com reposição de inflação ou até sobre a inflação, maior que a inflação. Ela também estabiliza com maior volume de cartões, que, como vocês bem sabem, é um produto de contratos de longo prazo, e diminui a sua capacidade de vendas de containerboard a mercado. Claro que a gente sempre pode, que é um dos produtos, junto com a fibra curta, mais voláteis na companhia. Claro que a gente sempre vai poder operar esse volume de kraftliner nos próximos anos, a depender dos preços internacionais dos papéis. Se a máquina, principalmente a máquina 28, a gente pode operar de alguma forma nas outras máquinas, mas principalmente a máquina 28, a gente sempre vai estar olhando qual que é o melhor segmento em termos de margem absoluta para a máquina, né? Então, a despeito dessa flexibilidade que eu ainda posso ter em produzir kraftliner ou cartões, ou até converter em embalagens da própria Klabin, a gente vai operar o S&OP da companhia com muito mais flexibilidade até do que a gente já vinha operando. Porque lembre que a flexibilidade que a gente sempre trouxe para vocês
a Klabin poderia fazer o container board ou a embalagem. Hoje, numa mesma máquina, eu posso sempre optar em fazer cartões, e vocês conhecem os segmentos de cartões, seja ele para alimentos líquidos, seja ele para os mercados que a gente de folding em geral, né? A gente vai poder desempenhar escolhendo esses mercados, vis-à-vis o que a gente está vendo no mercado de kraftliner, vis-à-vis o que a gente está vendo no próprio mercado de embalagens. Então, aumenta a flexibilidade da Klabin nos próximos anos, né? Então, a gente fecha o ano de 24, representando aquilo que a gente já vinha afirmando que era o período de entrega da companhia, né? A gente só teve o primeiro ano desse período de entrega. Nós temos ainda um par de anos pela frente, como eu falei, uma melhora significativa na geração de caixa, no fluxo de caixa livre, na desalavancagem da companhia, exatamente pelos volumes já contratados, já divulgados a vocês, divulgados pelos investimentos que a gente anunciou, né? Então, isso deve acontecer nos próximos 18 a 24 meses. A gente tem trabalhado muito também, além das capacidades e dos mercados, a gente tem trabalhado muito em eficiência na companhia. Queria ressaltar um assunto que às vezes passa relativamente despercebido, mas nós iniciamos em 1º de janeiro uma nova versão do SAP. Essa nova versão do SAP, ela entrou sem nenhum impacto aos nossos clientes. A gente fez um planejamento muito próximo a principalmente os clientes de papelão do lado do Brasil, mas houve um planejamento em conjunto, né? E não tivemos nenhum segmento que tenha sido impactado por essa nova versão do SAP, que entra muito bem, já nos dando hoje, em final de fevereiro, a gente já trabalhando com números que a gente, obviamente, passa um trimestre comparando com os números anteriores, números contábeis da companhia, mas números que têm saído muito mais rápido para a nossa divulgação, para as nossas análises internas, né? E com a confiabilidade tal qual a gente tinha na versão anterior. Dado esse contexto de uma busca de eficiência na companhia, seja pelo aumento dos volumes, melhora de mix e até por um trabalho incessante de melhora nas áreas de apoio da companhia, portanto, ganho de produtividade por meio de redução do D&A, seja por sistemas, por tecnologia, seja por treinamento de pessoas, né? Dado esse contexto, queria então trazer para vocês que a companhia hoje, com esse portfólio de produtos, ela passa a ser uma proxy importante macroeconômica, né? A gente se dá pouco conta da capacidade de análise que dá para ser feita sobre os dados da companhia. A companhia, ela, além de ter um market share no próprio papelão do lado, da ordem de 24%, e além disso vender papel para os nossos concorrentes, mas também estar na área de cartões e principalmente na área das fibras, né? Em vários segmentos, seja de higiene e limpeza, praticamente, como vocês bem sabem, alimentos in natura ou processados, e construção civil, a Klabin começa a ter esse seu perfil contratado de mix de produtos e de volumes, passa a ser uma proxy mais importante do que já era da economia, né? Então, um ponto que a gente sempre trouxe para vocês, nenhuma novidade, quando a gente começa a perceber, me encaminhando aqui para as análises finais, mas quando a gente começa a fazer um paralelo rápido de Brasil, né? A gente se preparou para um Brasil lá em 22, 23, a gente se preparou para um Brasil forte no ano de 24 e 25. Isso aconteceu, os volumes de papelão do lado expedidos, publicados pela Empapel, e obviamente a Klabin acompanha isso em termos de participação de mercado, né? Há uma melhora significativa no consumo de supermercados no Brasil, houve sim a melhora de renda, houve sim a melhora no desempenho de geração de emprego no país, tivemos esse dado
inclusive hoje confirmado, que preocupou um pouco os mercados ontem, mas toda essa melhora que a gente tinha endereçado, isso foi feito a partir dos investimentos, principalmente aqui em São Paulo, na unidade do Figueira e no Ceará. Então, essa primeira parte da análise a Klabin estava atenta a esse momento de melhora de Brasil. O que a gente está dizendo agora, obviamente, com uma expectativa de inflação, é importante a gente também dizer, uma vez a gente sendo uma proxy da economia, a Klabin, em muitos anos, tá? Essa análise vocês podem voltar pelo menos 20 anos, a Klabin, quando o PIB melhora, nossa expedição de papelão do lado acompanha o PIB, às vezes até com algum prêmio, a depender do nível de exportação que o país tem, né? E quando há uma piora eventual no PIB por uma gestão da política monetária para combater a inflação, quando há essa piora no PIB no médio e longo prazo, a Klabin também consegue cair menos do que o PIB. Então, o que a gente tem trabalhado agora, principalmente, a gente já trouxe para vocês várias vezes, quando isso pode acontecer, a gente não está dizendo que vai acontecer isso agora, né? Pelo contrário, a gente ainda está vivendo um momento significativo de aumento na expedição de papelão do lado e reposição de preços, etc. Mas quando a gente projeta, se houver uma piora, a gente também está protegido em mercado interno, seja pela correção de preço, que sempre segue no mínimo a inflação nas embalagens, e a gente aumenta o nosso nível de conversão em função dessa explicação que eu dei anterior de mix de produtos, né? Mas também, quando há uma troca de ticket médio de consumidor, a gente já dei esse exemplo aqui uma porção de vezes nos últimos anos para vocês, quando há uma troca de proteína, quando há uma piora nesse ticket médio, a Klabin também acompanha em volume essa troca, né? A gente pode perder num dado item, mas a gente cresce significativamente no outro, né? No passado recente, a gente falava da troca de proteína vermelha para branca e para o ovo. Hoje o ovo, como a gente vê, não está tão barato assim, mas essa troca de proteína a gente sempre pôde acompanhar, uma vez que a Klabin é uma proxy, sendo o fornecedor de todas essas grandes marcas de embalagem no Brasil. Então, desculpa a explicação mais longa, tentei passar para vocês aqui um pouco do que a gente construiu, seja no ano de 24, seja o que a gente pretende entregar nos próximos anos, em cima dos volumes já contratados e já publicados dos nossos investimentos, seja principalmente daquilo que vocês esperam de Brasil. A Klabin tanto está preparada para aquilo que a gente torce, que é manter esse nível de geração de emprego que já foi entregue, a melhora na renda, e se em breve a gente torce para que o governo consiga controlar a inflação, a gente vai estar preparado para esse volume. Se houver uma piora ou melhora nessas características macroeconômicas, traduzido isso em PIB, vocês sabem que a gente consegue tanto repor inflação, quanto manter ou até melhorar o nosso volume em função desse mix de produtos que eu acabei de explicar, tá? Nesse momento, eu devolvo para o Marcos Ivo, para trazer um pouco menos... Eu fui meio lúdico aqui na minha explicação, o Marcos agora traz isso de forma objetiva, os números, né, para que a gente possa entender exatamente o quarto T de 24 e o ano inteiro de 24, e eu volto daqui a pouco com vocês para falar das tendências, depois perguntas e respostas. Bom dia a todos, obrigado aí por participarem da conferência. Voltando aqui à apresentação, na página 5, a receita líquida no TRI foi de 5,3 bilhões de reais, o que representa um aumento de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Cristiano já comentou, esse aumento é reflexo principalmente do maior preço de celulose e kraftliner, do aumento do volume de vendas de papéis e embalagens, puxado pelo ramp-up dos nossos projetos, e complementado pela desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar que tivemos no trimestre. O EBITDA ajustado, excluído efeitos não recorrentes, alcançou 1,8 bilhão de reais no quarto TRI de 2024, crescendo 13% versus o mesmo período de 2023, e com uma margem EBITDA ajustado de 35%.
Passando ao slide 6, quando olhamos o ano de 2024 como um todo, a receita líquida foi de 20 bilhões de reais, um crescimento de 9% na comparação anual. Isso também é explicado principalmente pelo maior volume de vendas de papéis e embalagens, decorrência dos nossos projetos, Puma II, Figueira, Horizonte, do aumento do preço da celulose e da depreciação do real frente ao dólar. O EBITDA ajustado em 2024, excluído efeitos não recorrentes, alcançou 7,3 bilhões de reais, aumento de 17% na comparação anual. Destaco aqui a margem EBITDA ajustado, que foi de 37%, representando uma melhora de 2 pontos percentuais versus o ano de 2023. Percebemos que o sólido desempenho de todos os negócios, o ramp-up do projeto Puma II, captura de sinergias do projeto KIT e o efeito do câmbio, eles alavancaram o EBITDA em 24 quando comparamos com 2023. Passando para o slide 7, o custo caixa total por tonelada no ano de 2024, incluindo os efeitos de parada geral, foi de R$ 3.173, confirmando a projeção de custos que demos a vocês. O custo caixa acumulado do ano ele materializa as várias ações implementadas pela Klabin, com destaque para as sinergias do projeto KIT e a diluição trazida pelo maior volume de vendas. Avançando para a página 8, a Klabin encerrou 2024 com uma dívida líquida de 33,3 bilhões de reais, aumento de aproximadamente 3,8 bilhões de reais em relação ao final do terceiro trimestre de 2024. Esse aumento é explicado substancialmente pela desvalorização do real frente ao dólar, que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado, e que impacta o endividamento em moeda estrangeira da companhia. Já a alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares, encerrou o ano de 24 em 3,9 vezes, estável em comparação ao trimestre anterior e dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da Klabin. Avançando a página 9, a liquidez da Klabin segue forte, encerrando o ano em 10,6 bilhões de reais. Essa liquidez é composta por 7,5 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacada. A dívida segue com um perfil alongado, o prazo médio ao final do ano era de 87 meses e o custo médio em dólar de 5,7% ao ano. Passando para o slide 10, do lado esquerdo dessa página, nós temos o CAPEX da Klabin em 2024, que totalizou 3,3 bilhões de reais, também confirmando a projeção que demos ao mercado anteriormente. Do lado direito dessa mesma página, os proventos distribuídos aos acionistas ao longo de 2024 totalizaram 1 bilhão e 528 milhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 6,2%. Concluo aqui reforçando o compromisso da Klabin com a disciplina financeira e na alocação de capital, materializado no constante cumprimento das nossas políticas financeiras. Destaco também a previsibilidade do modelo de negócio da Klabin, com a entrega no ano passado das projeções anteriormente dadas a vocês para o custo caixa e CAPEX. Agora eu devolvo aqui ao Cristiano, que trará mais detalhes sobre as tendências de cada um dos nossos negócios. Obrigado, Marcos. Então, seguindo o que a gente já vem fazendo nos últimos calls, antes de ir para as perguntas e respostas, eu já antecipo aqui a nossa visão para o próximo trimestre. E aí, então, eu vou, nesse slide 11, me ater primeiro a essa primeira coluna de demanda. Lembrando que essa primeira coluna é quando a gente passa muito o sentimento de mercado daquele produto, portanto, é como se fosse uma informação
externa entrando na Klabin. Quando a gente olha nas outras duas colunas, volume de vendas e preços, aquilo é uma representação daquilo que a gente deve executar no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre. Lembrando que volume de vendas e preços tem sempre efeitos de carry-over ou questões logísticas que eu vou abordar daqui a pouco com vocês. Mas primeiro me atendo à questão de demanda, falar um pouco sobre os produtos, depois, obviamente, os diretores podem corroborar na sessão de perguntas e respostas, tá? Quanto à fibra curta, o que a gente vê em demanda de novo, reforçando o que já é dito há muito tempo, não só por nós, mas por outros fabricantes de fibra curta e até as próprias consultorias, se tornou recorrente e frequente nos últimos anos a retirada de produção por N fatores, não vou explorar cada um desses fatores, mas o que a gente vê agora no primeiro trimestre em relação ao que a gente via no último trimestre do ano passado, já tem uma diferença importante. Quando a gente estava lá no meados do terceiro para o quarto trimestre, a gente via ramp-up de projetos importantes que haviam sido entregues durante o ano de 24 e também no final de 23, projetos de CMPC e própria Suzano. E aí, olhando pelo lado da demanda, aquela demanda histórica de 1 milhão de toneladas orgânica que a gente via crescer principalmente na Ásia, um sinal de preocupação, obviamente, por essas questões que já vinham sendo ventiladas no final do ano em relação a Estados Unidos e China, né? Então, aquela preocupação, a gente vai para o final do ano com essa preocupação, a gente inicia o ano com uma retirada de produção de cerca de 200 mil toneladas mês de um produtor chinês, que basicamente compensou o ramp-up desses outros dois projetos que eu falei, e trazendo aí então uma reversão numa expectativa de estabilidade de preço para melhora de preço no primeiro trimestre da celulose de fibra curta. Portanto, uma boa notícia do ponto de vista de mercados, mas obviamente segue a preocupação das capacidades que estão saindo ou estão por sair e se são definitivas ou não, uma vez as discussões que têm acontecido exatamente sobre a retomada desse fabricante chinês. Mas o fato é que a gente enxerga então uma melhora de preço na celulose, além daquela que a gente, na celulose de fibra curta, além daquela que a gente já, ou que a gente enxergava ao final do ano, portanto, um momento positivo por esses fatores que eu citei de demanda para fibra curta, tá? Quando a gente fala do fluff, eu vou seguir todos os produtos na coluna de demanda ou de mercado. Quando a gente fala do fluff, também outra afirmação que a gente vem fazendo constantemente no Brasil, nos nossos calls com vocês. O fluff é um produto que estabilizou um prêmio de preço sobre a fibra longa em geral, inclusive o fluff, mas principalmente o fluff, estabilizou um prêmio de preço sobre a fibra curta importante nos últimos anos. Isso se tornou aquilo que tinha, há 5 anos atrás, uma instabilidade sobre exatamente a diferença ou esse prêmio. A gente vê uma estabilização nesse prêmio, que chegou a ser de $300, lembrando, né? E hoje o que a gente vê é que uma boa parte, também já dito aqui em outros calls, a maior parte, na verdade, da produção de fibra, da retirada de fibra do mercado, pelos vários fatores que vocês conhecem, a fibra longa, ela sai muito mais, 80% da produção de fibra do mundo que deixa de ser produzido é fibra longa. Então, esse prêmio tem sido mantido em partes por isso, e também por a tendência que a gente sempre trouxe de uso de fluff de fibra longa, principalmente na idade, na terceira idade. Então, quando a gente olha esses fatores de mercado combinados com os principais fabricantes de fluff do mundo, com muita dificuldade
de remunerar os seus ativos ou de gerar caixa exatamente por ter um custo de caixa alto, a gente vê a Klabin desempenhando muito bem no fluff, por ser uma empresa extremamente competitiva em fibra longa e participando dos produtos que são prêmios no mundo, que é exatamente o produto para a terceira idade. Então, a gente vê, eu dei uma visão obviamente mais conceitual, que vocês já ouviram de mim uma porção de vezes, e quando eu falo o momento de mercado, o que confirma tudo isso que a gente vem falando estrutural para vocês nos últimos anos, o que a gente vê nesse momento anúncios de preços de fluff dos principais fabricantes do mundo. Então, a gente vê uma melhora significativa de mercado para o fluff no momento, né? Melhorando aquilo que já vem positivo nos últimos anos, tá? Quanto à demanda de cartões, cartões, como vocês bem sabem, é um mercado grande, relativamente grande, em comparação, por exemplo, com o fluff, né? É um mercado de 50 milhões de toneladas. Quando a gente olha por segmentos, tem vários nichos de 3, 4, 5 milhões de toneladas, mas quando a gente olha cartões como um todo, muita influência de exportação de China do ano passado, troca de cadeiras nos mercados por tarifas que foram colocadas na Europa. Esse mercado tem sofrido um pouco, obviamente que os nichos dentro desse segmento de cartões são mais protegidos do que os demais, mas no momento que a gente vê também pode ter características sazonais, mas o que a gente vê nesse momento, principalmente para os cartões mais comoditizados, uma leve piora daquilo que a gente estava vendo no final do ano passado. Essa explicação, ela mais ou menos eu posso fazer um paralelo com o Kraft, a despeito que no Kraft a gente também ali no último trimestre do ano passado havia uma visão bullish para Estados Unidos e se esperava uns Estados Unidos fortes em termos de expedição de caixa. A gente continua esperando, esses dados não foram confirmados ainda. Se houvesse essa expedição de caixa forte nos Estados Unidos, isso poderia reduzir a exportação dos americanos e tirando um pouco de preço do Kraft no mundo. Claro que esses mercados hoje estão muito confusos, precisa acompanhar em como vai desempenhar a economia americana, principalmente nos próximos trimestres, mas em relação àquilo que a gente tinha como expectativa do ano, ainda é positivo. A gente tem uma expectativa, a despeito de colocar aqui que o mercado no primeiro trimestre, é um pouco pior do que a gente imaginava em relação ao quarto trimestre, a gente para o ano continua tendo uma visão positiva para o Kraft, tá? Quanto ao papelão do lado e sacos, a gente, lembrando que o centro aqui do nosso gráfico é neutro em relação ao trimestre anterior, portanto, caindo um pouco para a esquerda, a gente vê um pouco de piora. Papelão do lado, principalmente sacos, é sazonal, Brasil. Pelo contrário, a gente vem com volumes, aquilo que a gente aumentou e estabeleceu desde lá da aquisição da IP, da área de papelão do lado da IP no Brasil, e de aumento de capacidade que nós fizemos, todo esse market share que a gente conseguiu obter nos últimos anos, a gente vai manter e buscar, obviamente, melhora de mix. Então, a visão é muito positiva, mais especificamente no primeiro trimestre, por questões sazonais, tanto sacos quanto papelão do lado, um pouco pior em relação ao quarto trimestre de 24, tá? Um pouco sobre volumes e preços, aí sim eu saio de uma visão mais, uma visão da Klabin de mercados, que foi essa primeira coluna. Quando a gente vai para as próximas duas colunas, infelizmente, elas não estão intuitivas, eu vou falar um pouco, mas principalmente por uma inércia que a gente vem carregando de carry-over, principalmente por logística. O mercado, quanto mais instável, portanto, troca de produtos, os próprios clientes com demandas de última hora para a Klabin, isso tudo, principalmente, isso já vem isso vem em 22, 23, principalmente vocês lembram bem das questões logísticas. 24 não foi diferente, a gente começa a enxergar
uma regularização disso, principalmente na cadeia logística e um pouco dos estoques nos clientes, tá? Uma estabilidade bastante maior do que a gente viu nos últimos anos. E essa estabilidade vocês vão perceber na Klabin mais no segundo trimestre. Portanto, o que vocês enxergam aqui em termos de volume e preço, que não é intuitivo quando a gente fala da demanda, é porque tem exatamente uma inércia entre a visão de mercado e aquilo que a gente embarca para o cliente. Esse embarque em função desse carry-over tem trazido preços antigos, tá? Então, isso passa um pouco aqui a gente traduz um pouco para vocês, produto a produto, essa expectativa de carry-over que a gente espera zerar no primeiro trimestre, portanto, no segundo trimestre vocês vão ver uma aderência maior entre a visão mercado e as tendências de embarques e de preços, tá? Eu encerro por aqui a visão e tendência, a gente vai agora para as perguntas e respostas, e lembrando que os demais diretores estão aqui também para poder responder as suas perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, clique no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, e obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta seria para o Cristiano. Cristiano, eu queria entender um pouco mais da sua visão estratégica sobre a empresa, né? Eu entendo que hoje a prioridade, isso está bem claro, né? A prioridade da empresa é a desalavancagem, mas se você pudesse contar um pouco mais para a gente, né? Quais são as principais discussões, né, de alocação de capital que vocês têm tido e como vocês têm acompanhado, né, sobretudo o fluxo de notícias de M&A no setor e qual que você acredita ser aí o papel da Klabin nesse contexto, até mesmo olhando o mercado doméstico, né? A Klabin sempre trouxe essa bandeira da consolidação no mercado de caixas, então entender um pouco como vocês estão vendo o ambiente competitivo e o futuro aqui do setor e o papel da Klabin. E aí minha segunda pergunta seria sobre custos, né? Se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre como vocês estão vendo a trajetória de custos, tanto aí de celulose quanto papéis e embalagens ao longo do ano, né? O que mais de captura de sinergia do projeto KIT a gente pode ver, enfim, talvez elaborar um pouco mais aqui nessa trajetória de custos. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, quanto à visão estratégica, e você pontuou a alocação de capital, a melhor escolha que a gente pode enxergar hoje para alocação de capital é pagamento de dívida, que é o que a gente feito, né? Então, todo o foco de geração de fluxo de caixa livre dos próximos 18 a 24 meses vai ser para reduzir a alavancagem da companhia. Obviamente, a gente sempre estuda, como vocês bem sabem, outras formas, como a recompra de ações ou investimentos na companhia. Nesse momento, não há nada no pipeline mais interessante para a companhia do que o pagamento de dívidas, né? E aí, emendo a essa visão estratégica, também naquilo que você trouxe sobre custos, né? A gente teve eu não diria uma surpresa, a gente conhece bem o ativo, conhecia bem o ativo que a gente adquiriu da Aral, um ativo extraordinário. Isso, de fato, foi melhor do que aquilo que a gente imaginava em termos de tempo que a gente executaria. A gente antecipou o business case, principalmente, estou falando aqui de redução de custo caixa pela redução da distância média, que inclusive eu falei na minha abertura. Então, portanto, isso é custo direto, né? Vocês viram uma melhora significativa, exatamente vindo desse projeto, que foi, obviamente, comprometido pela alavancagem, que eu estou endereçando a vocês, que essa alavancagem ela também será atacada, inclusive, numa velocidade muito mais rápida do que a gente vinha fazendo, exatamente pela melhora do custo em função do KIT. E aí, o que está por vir em relação a custos, né? A gente tem o ramp-up da máquina 28, principalmente, e o ramp-up principalmente aqui do Figueira, mas obviamente
em termos absolutos, o ramp-up da máquina 28 ainda tem uma importância muito maior, mas todo esse volume, que eu inclusive citei aqui, que a gente vai aumentar e já está contratado na companhia, uma vez que os investimentos estão feitos e já divulgados por nós, tudo isso vai trazer diluição de custo fixo. Falei também aqui para vocês da nossa disciplina em ganho de eficiência em D&A, isso continua, isso traz segurança, tanto é que a gente publicou para vocês visão de custo caixa da companhia, publicou para vocês visão de CAPEX da companhia, a gente está hoje muito seguro da nossa visão estratégica de 2 anos, que é exatamente usar a alocação de capital direcionada à redução da dívida e melhora principalmente nos custos da companhia por diluição de custo fixo ou por busca de eficiência. Isso tudo trará alavancagem da companhia para níveis, muito rapidamente para níveis muito baixos. Aí sim, Rafael, e aí falar um pouco assim rapidamente sobre o futuro, a Klabin continua, como você sabe, o nosso foco, até fazendo uma ligação direta aqui com o que eu falei sobre o mercado de fluff. A gente continua super interessado no mercado de fluff de fibra longa, especificamente falando, vocês já conhecem, já falamos sobre esse projeto, isso no horizonte de 3 anos, talvez, ou pelo menos mais que 2 anos, a gente vai trazer mais informações para vocês. Antes disso, não, tá? Lembrando que a companhia estabilizando em 2 anos, nesse volume de produção que eu citei aqui do início, e chegando no na nossa capacidade de geração de caixa estabilizada, o que é um prêmio importante sobre hoje, quando a gente atinge esse nível e a desalavancagem, exatamente pela redução da dívida, já estiver bem abaixo do que está hoje, nesse momento, um investimento como o de Santa Catarina, que a gente falou para vocês várias vezes, ele é um degrau muito pequeno para essa companhia tipo, vamos dizer assim, que a gente vai ter lá por volta de 2028. Esse investimento ele não é da ordem dos investimentos que a gente vem vendo, vem assistindo aí de celulose de fibra curta, né? Portanto, mesmo passado esse período de 2 anos de desalavancagem, com melhora de custos e redução da dívida, mesmo passado esse período, o investimento que a gente enxerga lá para frente em fluff, ele deve impactar muito pouco e ficar inclusive abaixo das diretrizes que a gente publicou na nossa política de endividamento, tá? Acho que eu não vou, Rafael, peço desculpas, mas sobre a setor, tá? Eu não vou explorar muito aqui agora, eu confesso para você que a gente está num momento que a nossa visão, o que era uma visão, a gente sempre tem estudos de 10 anos na companhia, e isso continua, mas eu confesso para você que esses movimentos geopolíticos ou comerciais de fluxo de mercadorias que a gente tem visto no mundo requer uma reflexão maior no curto prazo. A Klabin ela tem certeza do segmento que atua, está muito segura pela escolha estratégica que fez nos últimos anos. A gente se sente, de novo, muito protegido por explicações que, inclusive, eu dei aqui no começo. Portanto, para nós, independente do que para onde o setor está indo em relação a M&A ou coisa parecida, em se tratando de Klabin, a gente é mais do mesmo. É proteger esse desenho estratégico feito, reduzir a nossa dívida, como eu falei para vocês, ter esse potencial nosso de conversão no Brasil muito alinhado com os nossos clientes em termos de nível de serviço, foco em nichos como o LPB e o Fluff, que vocês sabem que a gente tem parcerias globais importantes, tá? Então, acho que pouca visibilidade e de nós nenhuma reflexão sobre M&A ou setor no médio prazo, em função desse momento de mundo, e muito foco em redução de dívida e por meio de custos e melhora na geração de caixa pelos volumes já contratados.
Obrigado, Cristiano. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Obrigado a todos, bom dia. Cris, de repente, só um follow-up rápido no ponto anterior do meu colega Rafael aqui, acho que talvez vocês tenham esse foco super claro na desalavancagem, assim, o ratio de dívida líquida e EBITDA está um pouquinho mais alto mesmo, mas o caminho, né, para essa desalavancagem parece claro, e até com essa melhora de outlook especificamente para o segmento de celulose que você comentou, né, versus o que de repente estava no budget de vocês do final do ano passado, talvez vocês já cheguem naquelas 3,5 vezes, né, até no final desse ano, que é a parte alta do seu guidance ali de 2,5 a 3,5, tirando períodos de expansão. Então, só para me certificar, chegar nesse nível já é o suficiente para você falar, bom, cheguei nesses 3,5, sigo vendo uma geração de caixa forte à frente, para você eventualmente levar projetos de expansão para serem aprovados no board, e aí, mesmo que isso não signifique em desembolso de caixa no curto prazo, né, 25, 26, ou realmente você só vai pensar nisso a partir de 27 e aí tocar projetos mais fortes ou de maneira mais significativa a partir de 2028, como você comentou. Só para entender se eu entendi direito o time frame dessa sua decisão. E, de repente, a minha segunda pergunta para o Nico, vocês comentaram no speech inicial sobre esse impacto, né, desse player grande na China saindo do mercado e demanda aumentando nessas 200 mil toneladas por mês dos produtores não integrados. Se vocês gostaria de saber se vocês têm algum tipo de atualização. A nossa visibilidade aqui costuma ser menor com relação à potencial volta desse player, de repente, mesmo voltando, se alguns movimentos de integração adicional de algumas capacidades na China, por exemplo, a Liansheng, se poderiam compensar esse movimento, né? Assim, o quão preocupados vocês estão com uma eventual queda de preço de celulose, ou se o pior cenário aqui seria, de repente, uma manutenção nesses níveis um pouquinho mais altos que a gente viu no começo do ano. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sasson. Então, assim, direto ao ponto, não, nenhuma possibilidade de investimentos em 25 e 26 ser anunciado. Nosso foco absoluto, como eu te falei, da companhia como um todo, a gente tem uma dúzia de projetos em ganho de eficiência dentro da companhia, a gente realmente está bastante conservador e com ambição de ser, de fato, uma referência mundial. Acho que nós já somos, mas acho que a gente vai estabelecer critérios de que a gente realmente se distancia dos demais, exatamente pela eficiência que a gente vai trabalhar nesse ano, no próximo ano. Qualquer tipo de investimento que a gente for falar com vocês vai ser em 27. Portanto, Sasson, tem uma fala que traduz a disciplina, mas não deixa de ser chata, que é desalavancar é chato, né? Mas é isso, 25 e 26, o foco é eficiência e desalavancagem em sem anúncio de investimentos. Qualquer reflexão virá para 27. Então, chamar o Nico para comentar a sua pergunta. Obrigado, Cris. Chato às vezes é bom, né? Bom dia, Sassão. Obrigado pela pergunta. Bom, com relação a Chemin, o que a gente tem é muita especulação no mercado, né? Acho que ninguém tem uma visão muito clara de uma eventual retomada da Chemin. A informação que a gente tem até agora é que uma das grandes linhas continua parada, uma linha em torno de 1,4, 1,5 milhões de toneladas, uma outra menor operando ainda em torno de 600 mil toneladas, mas o impacto ele é significativo, né? A estimativa é entre cada mês parado entre 150 e 200 mil toneladas a menos de celulose no mercado, e isso contribuiu favoravelmente durante o primeiro trimestre. A expectativa, pelo menos, é que essa retomada não aconteça antes de abril. Isso envolve governo da China, obviamente. A gente sabe que o governo tem agido no sentido de atrair pelo menos 2 grandes players aí para que eventualmente possam assumir o controle dessa empresa, mas é tudo muito incerto ainda.
né? Nós passamos agora aí por 3 anúncios de aumentos de preço, dois das quais já foram implementados com sucesso, o terceiro agora na China e na Europa. A gente não enxerga essa materialização antes do Shanghai Pulp Week, mas a gente continua a acreditar que é provável a implementação desse terceiro aumento de preço. Então seria de mais $20 na China, né? Então foram 3 aumentos consecutivos de $20. Na Europa e Estados Unidos, um primeiro aumento de 100, um segundo de 60 e um terceiro também de 60, da qual a gente continua confiante na implementação agora durante o mês de março, mas após o Shanghai Pulp Week. Obrigado, Nico. A nossa próxima pergunta vem de Tatiane Candini, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer aqui por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta, ela vai um pouco em linha só para confirmar aqui essas tendências esperadas, né? Quando a gente está falando, e acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, a gente olha os primeiros meses do ano e realmente o setor né, os preços de celulose, a demanda tem parecido um pouco mais fortes comparado com o quarto trimestre. Então, eu queria entender se essas previsões aqui que vocês estão fazendo de volume e preço realmente é por conta de um lag, que a gente deveria ver essas melhoras só refletidas no segundo TRI, ou se existe algum outro fator. E aí, se eu puder fazer só uma segunda pergunta aqui, pensando um pouco no que vocês, né, falaram aqui no começo do call. A gente tende a ver a Klabin como um pouco mais de exposição a doméstico e a gente possivelmente vai ver um macro um pouco mais estressado do Brasil, né, especialmente no segundo semestre. Então, eu queria entender de vocês se existe pensando mais na parte de papéis, embalagens, se existe alguma estratégia pensando um pouco mais no segundo semestre, se vier realmente um pouco mais de pressão do macro, ou se a estratégia continua sendo focada em Brasil. Obrigada, gente. Obrigado pela pergunta. Então, eu vou entender o termo lag como carryover, certo? Então, Exato. Perfeito. Então, ratifico, confirmo aqui aquilo que você compreendeu. De fato, a gente teve, vocês verão no 2T uma melhora. Essa melhora, sim, pelo que a gente tem visto nesse 1T. Não está representada, essa melhora que está acontecendo, ela não será efetivamente entregue num T por esse lag que você comentou, pelo carryover que a gente trouxe do final do ano passado, que é um acumulado aí de mais tempo por questões logísticas operacionais, tá? Então, a primeira resposta confirma, é isso mesmo, vocês vão ver essa melhora a partir do 2T, tá? Quanto a Brasil Macro, faço aqui a referência que eu trouxe quando eu falei um pouco do Brasil, da Klabin ser uma proxy aí de macroeconômica. É fato isso, eu sempre trago isso. Se você explode em número de clientes, marcas, principalmente na área de papelão do lado, a Klabin expedindo mais de 1 milhão de toneladas de papelão do lado, vendendo papéis, seja o kraft, seja cartões, para mercados como cerveja, alimento líquido e outros fabricantes de caixa, definitivamente a Klabin é uma proxy de mercado interno. O que eu disse para vocês a gente eu acho que a gente acertou com os investimentos que fizemos, porque a gente tinha uma expectativa de Brasil forte nesses anos de 24 e 25, o que aconteceu, tá? E tem acontecido ainda, tá? A gente obviamente, hoje vamos falar em geral, quando a gente fala da economia, a gente está falando muito mais do que se espera da economia, daquilo que está acontecendo. Mas o que está acontecendo hoje, tá? São fatores bons, tá? Ou seja, a renda foi gerada, a melhora no consumo aconteceu e tanto essa inflação é exatamente um produto dessa melhora que leva para outras análises que, como o Brasil não tem capacidade de produção suficiente para essa melhora, portanto, não teve ganho de produtividade. Quando a gente projeta isso, a gente projeta essa inflação. Em essa inflação acontecendo e aquilo que a gente já vê em termos de juros sendo aumentado para reduzir essa atividade econômica, então a gente sim espera
que em algum momento no segundo semestre desse ano, talvez 26, haverá um arrefecimento macroeconômico do PIB no Brasil. Quando isso acontecer, o que eu expliquei aqui no começo é que a Klabin, e se isso acontecer, a gente espera que não aconteça, mas em acontecendo, a gente, aqui na Klabin, a gente tanto vende para produtos de menor valor agregado ou de menor ticket na economia, em alimentos sempre, né? Lembrando dos 70% que é alimentos, né? Quanto a gente vende para os produtos mais premium, né? Ou até para exportação, né? Então, toda essa, na própria área de papelão ondulado, queria só trazer um componente que a gente fala muito pouco aqui com vocês, que é quando há uma melhora de exportação, por exemplo, de proteínas e frutas, lembre-se que a Klabin é disparado o maior market share na exportação, na embalagem para exportação de proteínas e de frutas no Brasil, tá? Então, mesmo a área de papelão do lado, ela tem um efeito da exportação muito importante, inclusive absorvendo a melhora em eventualmente acontecendo uma desvalorização do real, isso significa aumento em reais para nós aqui no Brasil, porque uma vez que a gente vende para exportadores e a gente procura vender essas embalagens para exportação mais atreladas ao mercado externo, né? Então, a gente está atento a uma eventual mudança macroeconômica no Brasil, como esteve no passado e fizemos esses investimentos. Agora agora a situação é melhor, que nós não temos investimentos para fazer, o que nós temos é maior flexibilidade. Também falei aqui para vocês que hoje uma mesma máquina, que é a máquina mais moderna de cartão do mundo hoje, que é a máquina 28, com capacidade de 400 mil toneladas, essa máquina eu tanto posso fazer os cartões para alimento líquido, ou para cerveja, ou para cartões em geral, como eu posso fazer o próprio craft nessa máquina, e esse craft eu tanto posso exportar quanto eu posso converter em embalagens essas tanto pode atender o mercado interno quanto o mercado externo. Então, eu só reafirmo a você que a Klabin está muito melhor posicionada do ponto de vista de flexibilidade do que estava há 2 anos atrás. Então, a gente está muito seguro e preparado, e a gente vai, relativamente a qualquer outro fabricante no mundo, eu asseguro a vocês que, pelo nosso portfólio, a gente sempre relativamente vai ser melhor do que qualquer outro fabricante integrado no Brasil ou no mundo. Super claro, gente. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro com Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria sobre a base florestal da Klabin, né? A empresa tem feito alguns movimentos recentes, né, em termos de compra e venda, né, de ativo florestal, né, com o projeto Caetê e Platô. Mas olhando para frente, né, e com base no ativo florestal que a empresa detém hoje, vocês enxergam, né, uma necessidade de crescer esse ativo florestal mais, né, para comportar essas futuras expansões, né, que a empresa poderia cogitar? Ou no lado oposto, né, teriam oportunidades hoje que vocês enxergam, né, para desinvestir, né, em alguns ativos florestais, até para ajudar a otimizar um pouco da estrutura da empresa e ajudar na estratégia voltada para desalavancagem? Tá? Essa é a minha primeira pergunta. E em segundo lugar, como você comentou, Cristiano, a maior parte, né, da capacidade que tem saído nos últimos anos no mercado de celulose tem sido de fibra longa e fluff, né? Isso tem contribuído aí para o aumento do prêmio, né, da fibra longa, fluff em relação à fibra curta. E vocês têm falado já do interesse, né, em potencialmente continuar aumentando, né, a presença no mercado de fluff. E olhando tanto para fluff quanto fibra longa, né, de mercado, tem uma falta de adições de capacidade desses produtos nos próximos anos. Então, minha pergunta seria se vocês poderiam cogitar, né, adicionar capacidade que permitiria, né, ter essa flexibilidade para alterar o mix, né, entre produzir e vender fluff ou vender fibra longa no mercado. Obrigado. Obrigado, Caio. Então, primeiro sobre os ativos florestais.
você já passou bem na sua própria pergunta, eu só vou acrescentar mais uma outra informação, tá? Então, quando a gente fala dos estados do Paraná e de Santa Catarina, né? Esses são estados com muita tradição em madeira, né? Inclusive, e no caso de Santa Catarina, principalmente em fibra longa, né? São madeiras grossas, o que traz um ecossistema de serrarias e exportação de madeira na região muito importante em ambos os estados. Com esse ecossistema que a gente tem nesses dois estados, a gente definiu estrategicamente, até com efeitos positivos na comunidade que a gente atua nesses dois estados, em praticamente hoje 60 municípios, que a gente vai operar com níveis de 75% de autossuficiência, tá? Portanto, existe mercado na região para a gente se abastecer da diferença, portanto, madeira de terceiros a custos muito competitivos e com a distância média muito baixa para as nossas fábricas, né? Isso é o nosso posicionamento estratégico. Dado essa posição nesses dois estados de 75%, faça um parênteses, isso não é possível em outros estados brasileiros, talvez em mais nenhum outro estado brasileiro, exatamente porque não existe o ecossistema de madeira como a gente tem nessa região. Portanto, qualquer outro investimento fora desses dois estados precisa se formar uma base florestal muito grande, e aí a autossuficiência ela tem que ser obrigatoriamente de 100%. Voltando aqui, fechando o parênteses e voltando para o mundo da Klabin, 75% desses dois estados é seguro, e com isso, hoje nós estamos acima disso, lembrando que a gente adquiriu essas áreas da Arauco para consumir a madeira que está nessas áreas, nessas terras, em a madeira sendo consumida e a nossa madeira que a gente investiu em áreas mais próximas já estando a ponto de corte, tá? A Klabin, então, passa a disponibilizar terras que estão distantes hoje para o nosso raio médio futuro, a gente passa a disponibilizar essas áreas para monetização. Sim, isso já tem acontecido, a gente inclusive já antecipou aquilo que a gente havia previsto, e essas áreas que não estão ligadas ao abastecimento do segundo ciclo de Klabin, de uma forma ou de outra serão monetizadas, e a gente tem bons projetos pela frente para trazer para vocês, o que vai, inclusive, reforçar a velocidade de desalavancagem da companhia, ok? Quanto a essa visão, o segundo ponto que você trouxe de fibra longa ou fluff, Caio, o nosso foco é muito maior em fluff, né? É óbvio que qualquer investimento que a gente faça numa secadora, numa máquina de celulose fluff, né, ela também poderá produzir a fibra longa, né, branqueada, tá? Mas eu diria que o foco de Klabin, quando esse investimento estiver maduro, ele sem dúvida alguma é o fluff. Perfeito, super claro. Obrigado, Cristiano. A nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Algumas coisas aqui do meu lado chamou atenção no balanço desse trimestre. Acho que a despesa foi maior do que a gente esperava. O operacional foi super forte, queda de custo, tanto de papel quanto de celulose, mas a despesa foi bem mais alta e acabou offsetando parte desses ganhos. Então, só para tentar entender o que é recorrente, o que não é, para a gente pensar para os próximos tris. E também quando a gente olha a produção de Puma e vendas para o ano, rodando na casa de 1.450, 1.500, parece ser abaixo dos 1.600, 1.650, se a gente considerar a creep capacity dos últimos anos, né? Então, só para entender o que tem acontecido com o Puma, se a gente pode esperar uma produção mais forte aí para 2025, seria ótimo também. E acho que um follow-up da pergunta do Caio, na verdade, ao contrário do que ele pensou, eu estava me questionando aqui se a gente ia ver mais monetização florestal do que aquisições, na verdade, né? Vocês falaram, parte da tese do Caeté lá atrás era de monetizar as florestas, eu acho que boa parte já foi feito com o deal para Timo, né? Só para entender se tem mais algum modelo aí de SPE para ser criado, se tem mais monetização de ativos biológicos para serem feitos, para ajudar na velocidade da desalavancagem, seria ótimo. Muito obrigado.
Obrigado, Farid. Eu acho que quanto às despesas, lembrem que a gente, durante o ano passado, várias vezes nós havíamos dado guidance, vocês várias vezes nos calls perguntaram se a gente iria melhorar ao final do ano, e a gente disse, olha, a gente vai seguir o guidance. Então, a gente continua nessa mesma linha, o que a gente colocou de guidance, as nossas despesas e o nosso caixa vai seguir o guidance, tá? Então, quanto a isso, a gente continua na mesma linha que a gente vinha falando, e que foi aquilo que nós entregamos, né? E aquilo que a gente vai entregar para vocês. Quanto à produção, da mesma forma, a gente tem o guidance dado de mix de produtos e, obviamente, um pouco impactado pelo carryover que eu já citei, mas o que a gente vai ter, o que vocês podem esperar da gente, é a entrega do guidance que vocês já vêm acompanhando na Klabin nos últimos 3, 4 calls, né? A sua última pergunta, eu não sei se eu entendi direito. Sim, a gente tem uma monetização ainda para fazer, já fizemos uma parte, e isso, obviamente, quando for material, a gente vai trazer para vocês, tá? Não sei se não foi essa a sua última pergunta, você repete, por favor. Não, tá claro. Eu acho que na produção era mais especificamente de Puma 1 pensando em celulose, que tem rodado entre 100 a 150 mil toneladas abaixo talvez da capacidade nominal da planta, né? Só para entender se é recorrente ou não. E com relação ao follow-up ao custo aí, então, pelo que eu entendi, o nível de despesa que a gente viu no quarto TRI é recorrente, ele é um nível mais alto, mas parcialmente compensado por um custo caixa mais baixo, né? Não sei, acho que foi isso que eu entendi. É isso mesmo, Farid. Quanto à produção, é o que nós colocamos no Klabin Day. Isso não é recorrente. Os números normais que nós transferimos para vocês em termos de informação, seja de produção, seja de custo, pelos guidance que nós demos, seguem os mesmos do Klabin Day. Tá bom. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Obrigado a todos e vamos então, esperamos vocês no próximo divulgação de resultado. Lembrando que nós temos a inauguração do Figueira no dia 27 de março. Essa inauguração, aproveito aqui a oportunidade, obviamente é uma inauguração mais dedicada aos nossos clientes, mas eu reforço aqui que vai ser um momento importante para ratificar aquilo que a gente vem falando em termos de tecnologia nos últimos anos do investimento no Figueira. Obrigado a todos e até o próximo call. Lembramos que a gravação completa desta teleconferência fica disponível para consulta e replay no site de Relações com Investidores da companhia. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.